Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje é Bibliologia do Novo Testamento, lição 3. Você que tem esse livro em casa, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato com a escola para você adquirir o teu livro, Bibliologia do Novo Testamento, aula 3. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos aprender sobre as epístolas de Paulo. Porque nós aprendemos nas aulas passadas que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. E o Novo Testamento é dividido em 4 partes: biografia, história, doutrina e profecia. Eu vou repetir. O Novo Testamento é dividido em 4 partes: biografia, história, doutrina e profecia. Biografia é os evangelhos, a história de Cristo. História, o livro de Atos. Epístola, que é as doutrinas. E Apocalipse, que é a profecia. Então, nós vimos na aula passada que o Antigo Testamento está dividido em 4 partes e o Novo em 4 partes. Antigo Testamento, lei, história, poesia e profecia. Novo Testamento, biografia, história, doutrina e profecia. Tá bom? Tudo isso nós vamos aprender nessa aula. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Estou ministrando aula em 17 países, 27 estados brasileiros e já formei 20 mil alunos no Brasil. E esse ano, 2025, hoje é janeiro, 1º de janeiro de 2025. Nesse ano de 2025, nós vamos ter o quê? Formatura, pessoal. Formatura de teologia. Ó, aqui tem anel de teologia, ó, tá no meu dedo. Nós vamos ter, nesse ano, eu vou marcar só o mês. Eu vou estar anunciando aqui a data e o local certo que nós vamos ter a próxima formatura de teologia. Então, vai ser nesse ano. Eu estou gravando essa aula 1º de janeiro de 2025. E nós vamos programar. Talvez a próxima formatura será em abril. Nós vamos confirmar e estar anunciando aqui, tá bom? Aqui, ó. Nesse canal também eu ministro aula de Escola Bíblica Dominical. Se você é da Assembleia de Deus, você deve assistir essas aulas aqui, ó. 1º trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Vamos para a aula, pessoal. Bibliologia do Novo Testamento. Deixa eu só lembrar. Na aula passada eu falei sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a biografia, os evangelhos de Cristo. E também Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas escreveu Atos. E Lucas era grego. Ele foi o único autor da Bíblia toda que era gentil. Todos os autores da Bíblia eram os povos judeus. Mas o único gentil que escreveu a Bíblia foi Lucas. Lucas era médico, lá do país da Grécia, e ele escreveu Lucas, o seu livro, e Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Depois de Atos, nós temos as epístolas paulinas e as epístolas pedrinas. Epístola de Paulo. A primeira epístola de Paulo foi Roma, aos romanos. Paulo escreveu 3 epístolas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Paulo escreveu 13 epístolas. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, enquanto a maior parte do Antigo Testamento foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A maior parte do Novo Testamento quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Foi de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Escreveu 13 epístolas.
Então, para Roma, Paulo escreveu no ano 58 depois de Cristo. Quem é o autor do livro de Romanos? Paulo. Quem escreveu? Técio. Está lá em Romanos 16, 22. Eu, Técio, que essa carta vos escrevo. Por que está escrito em Romanos 16, 22? Que Técio escreveu Romanos. Sendo que no primeiro versículo de Romanos está dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, vos escrevo. Então, quem escreveu o livro de Romanos? Foi Paulo ou foi Técio? É que Paulo estava preso, ele citou e Técio escrevia. Técio foi visitar Paulo. Aí Paulo foi citando e ele escreveu. Muitas epístolas de Paulo, não só Romanos, como outras epístolas, Paulo escreveu quando estava preso, mas não propriamente ele. Quando uma pessoa foi visitar, Paulo escreveu. Alguns livros da Bíblia, Paulo mesmo escreveu com as suas mãos. Outro ele citou e o escrivão escreveu. Então, Romanos, Paulo citou e Técio escreveu. Primeiro capítulo de Romanos, versículo 1. Paulo fala: eu, essa carta que vos escrevo. Só que no último capítulo, 16 e 22, Técio fala: eu, essa carta que escrevo. Os dois escreveram. Na verdade, Paulo citou e Técio foi o escrevente. Tá bom? Quando isso ocorreu? No ano 58 depois de Cristo. Paulo mandou essa carta para onde? Aos romanos, para Roma. Aos romanos, para Roma. Deixa eu só lembrar aqui que tem muita gente que erra. Aos romanos, romanos é o povo, Roma é a cidade. Éfeso é a cidade, Efésios é o povo. É igual Bahia é o estado, baianos é o povo. Maranhão é o estado, maranhenses é o povo. Então, quando fala das epístolas de Paulo, Romanos é o povo, Roma, a cidade, Éfeso, a cidade, Efésios, o povo, Colosso, a cidade, Colossenses, o povo, Tessalônica, a cidade, Tessalonicenses, o povo, Filipos, a cidade, Filipenses, o povo. O que mais? E aí, Gálatas, a cidade, Gálatas, o povo. Entendeu, pessoal? Corinto, a cidade, Coríntios, o povo. Então tem muitos pregadores que eles erram nessa parte. Paulo escreveu para a cidade de Efésios. Efésios não. Efésios é o povo, é Éfeso. Paulo escreveu sua carta para a cidade de Coríntios. Não existe cidade de Coríntios. Existe cidade de Corinto, que o morador é os coríntios. Paulo escreveu sua carta na cidade de Tessalonicense. Não tem cidade tessalonicense, tem cidade tessalônica. Se Tessalônica é a cidade, Tessalonicenses é o povo. Éfeso, a cidade. Efésios, o povo. Romanos, o povo. Roma, a cidade. Gálatas, o povo. Galácia, a cidade. Filipos, a cidade. Filipenses, o povo. Colosso, a cidade. Colossenses, o povo. É igual São Paulo, São Paulinos. Minas, mineiro. Entenderam, pessoal? Então, quando você for pregar, você tem que saber se você está dirigindo a tua palavra aos moradores ou à cidade. A cidade de Éfeso. Os irmãos Efésios. Entendeu? A cidade de Corinto. Os irmãos coríntios. Primeiro Coríntios, quem escreveu? Paulo. Paulo, que ano? 56 depois de Cristo. Paulo escreveu primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, foram 3 cartas. Uma foi extraviada. Não sabe se pelo correio, ou roubaram,
mas tem provas bíblicas que Paulo escreveu 3 cartas de Coríntios. Tem uma parte aqui que ele está dizendo, eu escrevo pela segunda vez, pela terceira vez, porque uma das cartas foi roubada ou extraviada. Paulo escreveu 3 cartas de Coríntios, mas nós só temos 2, professor, e agora? Uma perdeu no tempo, alguém extraviou, mas há comprovação bíblica que Paulo escreveu 3 cartas ao povo de Corinto. Então, 1º e 2º Coríntios, quem escreveu? Paulo. Gálatas, a cidade, deixa eu lembrar. Roma, a cidade. Romanos, o povo. Corinto, a cidade. Coríntios, os povo, os moradores. Agora vamos para Gálatas, o povo. Galácia, a cidade. Paulo escreveu sua carta aos Gálatas. Gálatas é os irmãos, o povo, os moradores. Galácia, a cidade. Isso aconteceu que ano? 49 depois de Cristo, mais ou menos, na Galácia. Olha aí, ó. Carta de Paulo aos Gálatas. A cidade? Galácia. Deixa eu ver aqui de Coríntios também. Olha aqui, pessoal, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E embaixo aqui, ó. Corinto, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto. Tá vendo? Então, a cidade de Corinto, Paulo escreve aos Coríntios. Então, Gálatas é o povo, Galácia é a cidade. Tá bom? Epístola de Paulo aos Éfeso. Éfesos é o povo. Efésios, melhor dizendo, pessoal. Efésios, o povo. Éfeso, a cidade. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, tá aqui. Agora, a cidade de Éfeso, ó. A cidade de Éfeso. Tá vendo aí? Então, muita gente comete esses erros na hora de pregar. Eu quero dizer que na cidade de Tessalonicenses, não, Tessalônica. Eu gostaria de dizer que na cidade de Coríntios, não, cidade de Corinto. Eu gostaria de pregar que a cidade de Efésios, não tem cidade de Efésios, tem cidade de Éfeso. Entendeu? É igual de cidade Mineiras. Não, é Minas Gerais. Mineiros é o povo. Eu vou pregar para a cidade maranhenses. Não, maranhenses é o povo, é Maranhão. Falar em Maranhão, pessoal, eu estou indo para o Maranhão amanhã. Eu vou ficar em Imperatriz do Maranhão por 3 dias palestrando sobre ações, investimento e saúde na igreja do meu irmão, o pastor Joabe. Quem é do Maranhão quiser participar, me chama no WhatsApp e pede o endereço, que amanhã eu estou partindo para o Maranhão. Ficar 3 dias lá no Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Um abraço para os maranhenses, que também eu sou do Maranhão. Efésios, quem escreveu? Paulo. Paulo escreveu aos Efésios, na cidade de Éfeso. Filipenses, a cidade é Filipos. Preste atenção aqui, ó. Carta de Paulo aos Filipenses. Está na Bíblia aqui. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Olha a data. Agora a cidade aqui, ó. A cidade. Filipos. Ó. Aos Filipenses. A igreja em Filipos. Filipos, a cidade. Filipenses, o povo. Quem escreveu? Paulo. Que ano? 61 depois de Cristo. Primeira epístola de Tessalonicenses. Qual o nome da cidade? Tessalônica. Ó,
Tessalonicenses é o nome da cidade, o ano que foi escrito, e o nome da cidade está aqui, ó, Tessalônica. Tessalônica, Tessalonicenses, tá vendo? Aprendam, pessoal, aprendam. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, ou seja, os irmãos, o povo, o morador, os crentes tessalônicos. Mas o nome da cidade é Tessalônica. Em que ano Paulo escreveu? 51 depois de Cristo. Segunda epístola de Tessalonicenses, também foi Paulo que escreveu. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Já isso aqui é uma pessoa, Timóteo. Não tem Timóteo cidade, Timóteo moradores. Carta de Paulo a Timóteo. É um discípulo de Paulo. Carta de Paulo a Timóteo. Entendeu? Timóteo não tem a ver como morador, como cidade, igual Éfeso, Efésios. Já aqui Paulo está destinando a uma pessoa no singular. Quando é plural, é os Efésios. Aqui é singular. Paulo escreve a Timóteo. Autoria. Paulo, data 63 depois de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo está escrevendo 2 vezes para o seu companheiro chamado Timóteo. Tá bom? Quem escreveu? Paulo, que data 66. A epístola de Paulo a Tito. Paulo também manda a carta para Tito. Tito não é cidade, Tito não é povo, Tito é uma pessoa, é um amigo, é um discípulo de Paulo. Carta de Paulo a Tito. Olha, está falando aí. E o ano também. No ano 65 depois de Cristo. Carta de Paulo a Filemon. Filemon é uma pessoa. Filemon não é cidade. Filemon, cidade de Filemon, não. Juntamente com os Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon é uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu quando ele estava preso, Filemon. Filemon não era um único crente. Filemon não é uma cidade. Filemon não é um povo. Filemon é um crente. Filemon não é o único crente que possui escravos na cidade de Colosso. Aí já Hebreus não foi Paulo. Então Paulo escreve de Romanos até Filemon. Aí depois tem Hebreus, que já não é Paulo. Quem é o autor de Hebreus? É a próxima aula que nós vamos ver. Professor Josiel, eu tenho muita dúvida sobre quem é o autor de Hebreus. Então, meu irmão, você vai ter que assistir a aula que vem, porque é a aula 4. Olha aqui, ó, lição 4. Ó, lição 4 aqui, os Hebreus, tá bom? Então, a próxima aula você não pode perder, que é a aula sobre quem escreveu Hebreus. Será que foi Paulo? Será que foi Apolo? Será que foi... Quem foi mesmo que escreveu? Nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Então, para você não perder essa aula que vem, se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos. Lembrando que eu dou aula de escola dominical, tá bom? A próxima aula é a aula 4. Vamos encerrar esse livro, tá bom, pessoal? Eu vou ficar aí pelo menos uma semana sem gravar vídeo, porque eu vou estar lá no Maranhão, dando palestra. Você que é do Maranhão e quer me conhecer pessoalmente, vai lá na cidade de Imperatriz do Maranhão. Eu estarei 3 dias ministrando aulas sobre investimentos, ações, fundo imobiliário e sobre saúde, o segredo da longevidade. Eu sou palestrante de teologia, finança e saúde, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar os livros aqui para vocês. Câmeras. Olha aí, ó. Livro de Cristologia, Eclesiologia. 20 livros é o curso básico. O curso básico é esses 20 livros. Aí você diz, eu quero o básico, médio e bacharel. Esses 20, com mais esses 20 aqui, ó. Tá
bom? Ou seja, eu quero o anel. Tá aí, ó, anel fino e anel grosso. Quero o anel, professor. Tá aí, ó, anel fino e o anel grosso. Qual que é o mais bonito aí? Vocês escolhem aí, ó, o anel fino ou grosso. E a formatura. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp.